aproveitando o polvorímetro, o que vocês acham? A variação de uma casa depois do ponto, da vírgula, aí como o pessoal... No caso, quando você está fazendo recarga... Não, a segunda. Em grains... Não. A pergunta é se a variação... Ah, tá. Eu coloquei a variação na segunda casa da balança. É muito. Isso. Eu li, obrigado. Eu estava lendo errado. De nada. E aí? E aí não, você que diz, quem fala, quem não fala, você que é dono do canal. Não, cara. Fala aí, Marcelo, o que você acha? Aí depois passa para o Apuim e depois passa para o Arado. Tá, só para contextualizar o que ele está falando. Quando eu faço, meço na balancinha... Lá vem a história. 4... Deixa ele falar, porra. A minha balança mede assim, 4,0. Aí eu meço de novo, ela dá 3,9. Né? Não é a segunda casa decimal, é a primeira. Eu fico preocupado? Não. Faz diferença? 0,1 grain para mim já não faz. Na segunda casa decimal, tô cagando e andando. Tá? Então, não fico nesse preciosismo, não. Até porque eu uso uma carga bem menor do que o fabricante recomenda. Então, essa variação para um pouco mais, um pouco menos, e 0,1 grain, se você for colocar na balança para ver quantos grãozinhos, você olha e fala assim, hã? Aquilo ali não faz verão. Então é só isso. Curto, simples e rápido. E aí, Apuim, o que você acha? Eu falei já naquele momento, né? Para mim, passou às vezes fica 3,65, 3,7, 3,7. Mas quando fica 3,8, eu já reduzo. Eu deixo em 3,7. Eu já tive experiência, mais uma vez falando, que o negócio não dá muito certo, não. Estufa a bundinha do estojo e às vezes até dá sobrepressão na espoleta também. Então, para mim, que eu não sirvo como referência, por conta, vocês sabem do que, eu não vou mais repetir. Então eu fico no 3,7 e quando dá para 3,8 eu retiro. Legal. Mas não foi essa a pergunta, o apoio. A pergunta é se segunda casa depois da vírgula faz diferença. E você está falando da primeira casa. Quando marca 3,75, eu deixo. Não é a segunda casa, né? O 5? 3,75. Eu deixo. 3,65. Tá perfeito. 3,55 já não gosto. Eu já arredondo para 6. Tento arredondar. Agora sim, você respondeu adequadamente e objetivamente a pergunta que foi lhe feita. Nossa, como é que eu falei bonito, né? Às vezes você capricha e fica bonito, Maurílio. Não é? Faz diferença? Acho que a questão não é se faz diferença. A questão é se faz diferença para fazer diferença. Aí, que lindo. A resposta objetiva, se faz diferença, segunda casa depois da vírgula, quando você pesa em grains. Em grains. Sim, faz diferença. Ele faz diferença para fazer diferença. Aí a resposta você tem que contextualizar para que você tenha uma visão correta da coisa. Pólvora, como ela é granulada, se você pesar grãozinho por grãozinho, vai fazer diferença, porque um grãozinho ele pesa muito menos do que o 0,01, que seria a segunda casa decimal, tá certo? Mas essa variação, ela vai realmente interferir no rendimento ou até mesmo na segurança da sua carga? Vai depender se você já está no limite da carga. Mas, via de regra, o problema não é esse.
via de regra, o problema que acontece na prática, vamos ser práticos agora. O problema é que tem muita gente que fica se fiando na sua balança, como se essa segunda casa, depois da vírgula que a balança está indicando, ela fosse 100% confiável. E não é assim. Já começa por duas coisas. Primeiro é a precisão do equipamento, e a segunda é uma questão teórica de matemática aplicada, que quem se lembra das aulas de matemática vai se lembrar do que eu vou falar, é a história do algarismo significativo. Vamos falar de média e coeficiente de variação? Não. Não, é bobagem você falar isso, eu já disse isso, que é cagada você falar isso. Porque não existe uma carga média. Existe uma carga tal, e a segunda carga que ela variou de acordo com aquilo que você queria. É isso que existe. Porque não existe uma carga média. Por isso que é bobagem você falar de carga média. Porque não tem. Isso aí é bobeira. Estou enchendo o saco. Continua tocando o assunto. Eu sei disso, mas tem que deixar claro as coisas para não ficar o dito pelo não dito. Isso é verdade. Entendeu? Então, uma vez que você tenha consciência de que o teu instrumento ele pode não ser tão preciso quanto você acredita, o melhor mesmo é você, mais uma vez, conhecer o seu instrumento para saber até que ponto você pode confiar nele. E você ter consciência de que a segunda casa depois da vírgula, na maioria das balanças que existem no mercado, eles não só são pouco confiáveis, mas eles são completamente inúteis. Porque você tem que fazer um teste. Vamos supor o seguinte: faça uma carga de 3,65 e varia ela para 3,66, 3,67, 3,68, 3,69, 3,70, varia esse 0,01 de carga para ver o quanto que você consegue realmente identificar que houve variação nisso ou não. Já vou te adiantar, tá? Não vai conseguir. Porque a precisão da sua instrumentação ela está muito abaixo daquilo que ela conseguiria mensurar de variação, entendeu? Você precisaria dar tantos disparos para você ter uma massa crítica estatística consistente para ser confiável, e não vale a pena, mesmo porque na prática a gente já sabe que o que efetivamente faz diferença é a primeira casa depois da vírgula. E esse é o tipo de coisa que acaba variando mais até se você usar calibres que tem uma carga maior. Se você pega calibres que a carga é pequena, que são os calibres de arma curta, eu posso garantir para você, não faz a menor diferença a segunda casa depois da vírgula. Outras coisas vão interferir muito mais antes do que esta precisão, essa suposta precisão que você está dando na tua carga. Ou seja, principalmente a sua gatilhada, né? Em resumo. Então, então a gente pode dizer que a segunda casa não tem problema, mas agora vamos completar. E a primeira? Opa, a primeira casa. A primeira casa depois, depois da vírgula, né? Porque se fosse a primeira casa nem se fala. O décimo de grain, né? Isso. 0,1 grain, um décimo de grain é bastante coisa, tá? É muita coisa. Não é desprezível. Aí é outra. Não é um negócio que dá para você desprezar. 0,1 grain é grain. Bastante. A gente já tem que partir do princípio o seguinte: por que usa grain e não gramas, né? Porque grains é uma medida mais precisa, vamos se entender assim, para fazer uma carga de mais precisão, né? Tanto é que eu estava dando até um exemplo no grupo lá, no dia que surgiu esse debate, porque dependendo da pólvora que você vai usar, 0,1 grain dá diferença pra caramba, né? Você pega a pólvora 207, a carga recomendada para a ponta de 147, isso eu tô falando tudo oficial da CBC, tá? Tem a carga mínima, a carga recomendada, que é a 5,3, e a carga máxima recomendada por eles é 5,5, cara. Então você vê, são 2 grains. Essa é a ponta de qual? De 147. De 147. Vamos coordenar as ideias. Você levantou a questão agora da primeira casa decimal. Então, a primeira casa depois do ponto. Isso. Depois do então, ponto. Sim, a carga máxima é 0,1.
A carga máxima é 5. 5,5. Se você, Isso. se o polvorímetro jogar 5,6, faz diferença? Faz Faz sim. muita diferença. Faz muita. Então eu dei esse exemplo porque assim, dependendo qual pólvora que a pessoa está usando, dependendo qual ponta que ela está usando, São então é o os que o Arada falou, extremos, né? né? O cara tem que conhecer o equipamento e o que ele está usando, porque 0,1 grain é bastante, cara. Imagina um Aí cara que sim. faz tiro de precisão, que ele está buscando a precisão ali, 0,1 grain dá uma diferença razoável, viu? Então, Ave Apoim, Maria. por isso que eu dei logo uma pólvora e uma ponta, eu falei uma situação, porque assim, o que eu comentei aquele dia é que assim, muitas pessoas que assistem a gente, que conhecem, não vão dar nem pelota porque a gente está falando, porque o cara já conhece. Mas tem muita gente que não conhece nada. Então a gente tem que sempre falar esse tipo de coisa para a pessoa ficar esperta, né? Porque às vezes a pessoa escuta a gente e fala assim, não, mas peraí, a primeira casa não varia nada. Aí o cara tá lá fazendo uma carga lá e tá variando, vamos supor, 6 grains, 0,6 grains lá, e o cara tá socando. E dependendo de... Eu vou te falar assim, o cara que acha que sabe tudo e ignora, às vezes, o que a gente fala, é essa pessoa que vai se machucar. E vai machucar Então, todos. mas eu falo assim, a gente tem que alertar, igual a gente sempre fala, usa o que o fabricante Lê o recomenda, chat, animal. porque ele já testou, igual a Arada falou, a CBC tem um puta de um laboratório, né, cara? Ela testa lá exaustivamente todos os detalhes e tal. Então, segue o que o fabricante recomenda, né? Vou aproveitar você ler o chat aí de um comentário que o Celso brincou comigo e eu já fiz. Quando você ler, eu vou responder. Peraí, então. Então deixa eu acabar de ler aqui. Então tá encerrado esse negócio de variação aí, né? Você quer falar alguma coisa, Arado? Encerrado não tá esgotado, pode sair encerrado. Mas tem muita consideração ainda a ser feita, que talvez você estender esse assunto nesse momento não valha tanto a pena, mas dá para você falar mais coisa ainda sobre essa variação de 0,1. Não, senão não rende assunto semana que vem, né? Como a gente já sabe, não precisa guardar assunto que você nunca vai conseguir esgotar ele. Mas como já se sabe, eu tiro... O mais importante é você ter consistência, né? Consistência não só na técnica do tiro, mas começando pela munição. A munição ela precisa ser consistente. Quanto mais consistente ela for, melhor a precisão, tá certo? Porque o que tem que se entender é que essa variação de 0,1 grain, ela é bastante coisa em diferentes contextos. Ela é bastante coisa, por exemplo, se você consistentemente tem a munição de 5,6, 5,6, 5,6. Se começa a variar 0,1 dentro desse lote que você está carregando, então tem uma com 5,6, outro com 5,7, outro 5,5, outro 0,6, 0,7, 0,5. Ele dá essa inconsistência de 0,1 para cima e para baixo. É muita coisa. Começo de conversa. Agora, se você, por exemplo, está chamando que 0,1 grain é muita coisa, mas você, por exemplo, tua balança ela está errando em 0,1 grain. É muita coisa? É muita coisa. Mas você consistentemente está, vamos supor, nessa carga de 5,6, você está pondo 5,7, porque a tua balança está 0,1 fora. Se ela for consistente 0,1, 0,1, ok, beleza. Aí não é tanta coisa. Então tem que contextualizar também até onde exatamente a gente está falando sobre esse 0,1 ser significativo ou não. Aí, se a sua balança ela está marcando 0,1 a mais, mas você não está no limite da carga, ok também. Mas ela vai ser consistente. E aí, neste caso, isso também não vai ser significativo.